Graça e paz, amados, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da lição de hoje é a degeneração da liderança sacerdotal. O texto bíblico está em 1 Samuel capítulo 2, do versículo 22 ao 25, e 1 Samuel capítulo 3, do versículo 10 ao versículo de número 14. Eu vou ler apenas um versículo que está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 22, que diz: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se juntavam à porta da tenda da congregação. Palavra do Senhor. Queridos, nós temos três objetivos hoje. O primeiro é destacar a degeneração dos filhos de Eli. Segundo é pontuar a sentença do juízo de Deus. E terceiro é mostrar as consequências do pecado. Pois bem, o tema é este: a degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli. Veremos que os filhos de Eli não corresponderam aos propósitos divinos e enveredaram pelo caminho do pecado, o que os fez deturpar as características do sacerdócio. Levítico 21, 5 e 6. Assim, irmãos, Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli. Sabe por quê? Porque eles tinham conhecimento das leis divinas e não andavam conforme as leis, mas eles se degeneraram, abandonaram as virtudes do verdadeiro sacerdócio. Deixa eu te dizer algo aqui seríssimo. Quando Deus escolhe alguém para executar uma missão, deve este alguém observar rigorosamente a vontade de Deus. Quando falamos sobre a vontade de Deus, sempre surge aquela pergunta, né? Quando sei que alguma coisa é da vontade de Deus ou não? É porque algum líder falou? É porque algum pastor mandou? Certamente que não, meu irmão. Se você fica buscando pessoas para te falarem o que deve fazer, é porque você não quer desenvolver um relacionamento com Deus e apenas quer um guru espiritual. Deixa eu te dizer algo. Isso fazem as pessoas que procuram os videntes. Isso fazem as pessoas que procuram o espiritismo. Muitos crentes querem ir ao monte ou a determinadas igrejas para ouvirem alguns profetas falarem coisas a seu respeito. Estão em busca dos recados de Deus. E normalmente, irmãos, vamos combinar, os profetas atendem a esses pedidos. Dizem algumas coisas ali generalizadas, né? São sensitíveis para darem os recados que as pessoas querem, e normalmente também esses recados estão relacionados a vitória, portas abertas ou bênçãos sobre a família. Cara, eu não estou aqui dizendo que Deus não possa usar uma pessoa para falar contigo. Porém, se este for o único meio que você tem, te convido a refletir se realmente tem você um relacionamento com Deus sério ou se você o conhece apenas de ouvir. Estava no culto de Santa Ceia e um pregador, ele disse o seguinte: eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu fiquei assim, pensando, né? Ou ele se esqueceu, ou ele não conhece a Bíblia Sagrada. Porque é claro, Paulo falando aos Tessalonicenses, ele diz: a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Ponto final, irmãos. Essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a igreja dos dias atuais. Não dá, irmãos, para subir a tribuna, né, e falar que não conhece a vontade de Deus para a sua vida. Tudo o restante advém
de uma vida santificada. Então, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. O primeiro ponto da nossa lição, ele fala da degeneração dos filhos de Eli, irmãos. E aqui é o seguinte: isso acontece quando não valorizamos o que Deus nos deu. Segundo o relato bíblico, Eli tinha 98 anos. Os seus filhos, Hofni e Finéia, também não valorizaram a posição que Deus lhes tinha dado. Transformaram, diz o texto bíblico, a casa de Deus em lugar de imoralidade sexual. 1 Samuel 2:22, o texto que nós lemos. Aqui é importante observar uma coisa, que Eli, irmãos, ouviu sobre as ações dos seus filhos pelos relatórios de todo Israel. Eli, ele condenou a leviandade dos seus filhos. Eli advertiu que os pecados contra pessoas poderiam ser mediados. Mas se eles pecassem contra Deus, nenhuma outra autoridade maior poderia interceder por eles. Isso é importante destacar. A referência às mulheres que serviam no local aparece para lembrar de Êxodo 38:8, que também alude a mulheres que realizavam funções servis no recinto. A linguagem, irmãos, e a síntese usada para descrever as ações de Hofni e Finéia em relação às mulheres fala da natureza ilegítima desses encontros. A gramática do versículo 22 abre possibilidades de algumas diferentes interpretações. Primeiro, a linguagem pode indicar que os filhos de Eli forçavam as mulheres, como no caso de abuso sexual ou até mesmo estupro. Se for este o significado, então isso enfatiza a perversidade dos filhos de Eli e a inclinação para abusar da sua posição e do seu poder. Neste caso, as mulheres seriam vítimas não só das intenções lascívias deles, mas também da autoridade eclesiásticas dele. Segundo, é possível que a mencionada atividade sexual estivesse associada com as práticas de fertilidade. Então, as mulheres, elas funcionavam como prostitutas cultuais. Se este for o significado intencionado, então, isso forneceria evidência de que a atitude religiosa de Siló adquiria uma aparência cananeia. Tal atividade, ela é assemelhada àquela da época de Abias, meu irmão, 1 Reis, capítulo 15, ou até mesmo de Josias, quando os prostitutos, cultuais, eles estavam associados à adoração, segundo o livro dos Reis 23. Embora Eli repreendesse os seus próprios filhos, o fato permanecia de que ele era velho, 98 anos, a saúde já estava debilitada. Também fica aparente que seus filhos tinham pouca consideração por sua autoridade e por sua advertência. Agora, apesar de tudo isso que eu acabei de falar, tem que ficar registrado aqui o seguinte: Hofni e Finéias não valorizaram a posição que Deus lhes tinha dado. Tenho um conselho para você. Eu não sei qual a posição no corpo que você ocupa. Isso é de menos. Apenas valorize a posição que Deus lhes deu. Aí nós temos outro subtópico, que fala da troca que eles fizeram. Irmãos, os filhos de Eli, eles trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. E eu tenho outro conselho para te dar: não troque o Senhor por nada. É claro que todos nós já trocamos alguma coisa na vida, Trocamos de roupa, trocamos de carro, trocamos de emprego, trocamos de casa, enfim. Trocar é algo do nosso cotidiano. Ao trocar, normalmente buscamos alcançar uma coisa melhor do que aquilo que já possuíamos. Às vezes acontece, de, por engano, trocarmos algo bom
por uma coisa pior, e isso nos deixa extremamente o que é aborrecidos. No Salmo 106, irmãos, leia esse salmo. O salmista faz o resumo da história de Israel, destacando a misericórdia e a fidelidade de Deus a despeito dos constantes pecados do povo. O texto relata os fatos ocorridos em Horebe, quando o povo de Israel adorou um bezerro de ouro feito por Arão. O salmista destaca que o povo trocou a glória de Israel pela imagem de um boi que come capim. Que atitude tola! Como eles puderam deixar o Deus que realizou tantas maravilhas no Egito, o Senhor que os tirou da escravidão, para adorar uma imagem de escultura inanimada? Analisando friamente a situação, isso nos parece o quê? Um tremendo absurdo. Todavia, irmãos, às vezes temos trocado o Senhor por outras coisas, assim como fez o povo de Israel. Muitos estão se esquecendo de Deus e dando maior atenção às coisas terrenas, às coisas passageiras. O relacionamento com o Senhor foi deixado de lado, meu irmão. O chamado ficou esquecido. Os mandamentos de Deus foram desprezados. Outras coisas, ocuparam o lugar que pertencia a Jesus. Isso ocorre quando deixamos de dar a Deus o devido valor. Abrimos mão do Senhor quando os nossos olhos, ou seja, aos nossos olhos, ele deixa de ser importante. Pois é fácil trocar o que não tem mais importância para nós. E o apóstolo Paulo, ele menciona os que são mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus, 2 Timóteo 3,4. Para frear Hófine e Finéias, infelizmente, Deus teve que intervir. E a pergunta que eu te faço é: pelo que você tem trocado o Senhor? Por dinheiro? Dá uma olhadinha em Mateus 19, Mateus 26. Nesses textos vemos dois homens que trocaram o Senhor Jesus pelo dinheiro. Judas Iscariotes traiu Jesus por 30 moedas de prata. Uma quantia de dinheiro, irmãos, que era suficiente para comprar um escravo. Ou seja, para Judas, Jesus valia o mesmo que um escravo. Já o jovem rico preferiu manter as suas riquezas do que seguir a Jesus. Quando Cristo convidou a vender os seus bens e dá-lo aos pobres, ele se retirou, diz o texto, entristecido. Vemos também nos dias atuais muitas pessoas deixando o Senhor, movidas pelo desejo de adquirir o quê? Riqueza, de manter as riquezas. Não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ler Bíblia, não tem mais tempo para ir à igreja, não tem mais tempo para fazer a obra de Deus, porque estão sempre o quê? Ocupadas, trabalhando, estudando muito para passar em concurso público. Não que você não tenha que trabalhar, não que você não tenha que estudar. Estão tentando ganhar mais dinheiro o tempo todo. Alguns negociam a honestidade e a fidelidade para ficarem ricos. Amados, não é possível servir simultaneamente a Deus e ao dinheiro. Mateus 6,24. Trocar o Senhor pelo dinheiro é uma atitude que acarreta sofrimento. Paulo falou a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, isso. Deus é o dono do ouro e da prata. Se buscarmos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, ele promete suprir todas as nossas necessidades. Pelo que você tem trocado o Senhor pelos prazeres do mundo? Que diz Paulo lá, Timóteo, capítulo 4, versículo 10, que Demas o abandonou amando o presente século. Irmãos, Demas foi um grande cooperador de Paulo em suas viagens missionárias, inclusive em prisões. Tanto é que ele é mencionado em Colossenses capítulo 4 e Filemão, versículo 24. Cartas que foram escritas quando o apóstolo estava preso. É certo que Demas trabalhou muito em prol do reino de Deus. É possível que ele enfrentou sofrimento por amor ao nome de Jesus Cristo. Porém, a palavra relata que Demas abandonou o apóstolo Paulo porque ele amou o presente mundo.
Os prazeres da vida fizeram Demas deixar o ministério. E, infelizmente, vivemos dias maus. E é comum ver pessoas que um dia trabalharam tanto no reino, foram fervorosos no espírito, trocando o Senhor pelas coisas deste mundo. O desejo intenso por prazer físico, que é a concupiscência da carne. O desejo intenso por tudo que vemos, que é a concupiscência dos olhos. E o orgulho das nossas realizações, dos nossos bens, que é a soberba da vida, como diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15. O mundo nos oferece a satisfação imediata, irmãos, dos desejos da carne, as farras, né? As bebedeiras, os vícios, o sexo fútil, a libertinagem, a pornografia, a feitiçaria, enfim, inúmeros atrativos para a nossa natureza pecaminosa. Os prazeres deste mundo são passageiros e incapazes de trazer felicidade plena. A Bíblia diz que o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meu irmão, não vale a pena trocar o Deus que nos dá a vida eterna por momentos de satisfação carnal. Por que você tem trocado o Senhor Jesus? Por reconhecimento humano? Olha aí 2 Reis 24, 17, 18. Joás foi um rei de Judá que começou muito bem. Ele iniciou o seu reino ainda criança. Incentivado pelo sacerdote Joiada, realizou reformas religiosas, reparou a casa do Senhor. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá se prostraram diante do rei e ele os ouviu. Joás ficou deslumbrado com o reconhecimento dos seus súditos e preferiu agradá-los em vez de cumprir os mandamentos de Deus. Ele trocou o Senhor pelo reconhecimento do povo e tornou-se idólatra, chegando até a matar o profeta Zacarias, filho de Joiada. Muitos têm deixado o Senhor em troca de fama, de poder, do reconhecimento humano. Prefere, irmão, ser bajulado pelos homens do que obter a aprovação divina. Quantos têm negociado princípios bíblicos para não desagradar líderes, irmãos em Cristo, amigos, parentes, conhecidos? Vemos também o exemplo de inúmeros cantores, o que tem mais acontecido nos dias atuais, né? Cantores, músicos que abandonaram o Senhor, abandonaram a casa do Senhor para alcançar a fama do mundo. A fama, o poder e o reconhecimento humano são transitórios. Não preenche, irmãos, o coração de ninguém. Aquele que hoje nos aplaude, amanhã podem estar nos vaiando. A pessoa que atualmente é famosa, futuramente pode ser só mais um anônimo. Muitos homens e mulheres poderosos e famosos são infelizes e chegam até a tirar a sua própria vida. Então, ao invés de buscar a fama e a honra dos homens, precisamos agradar ao Senhor, pois Ele é galardoador do que os buscam. Guarde isso, somente Deus é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Não barganhe a posição que o Pai lhe concedeu. Valorize o seu ministério, glorificando o Altíssimo e cumprindo a sua vontade. Os que se mantiverem fiéis serão grandemente honrados por ele junto ao trono divino. É o que diz Mateus 25, versículo 21. E o Senhor lhes disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aí nós temos também ainda as consequências para quem peca contra Deus. Quando o homem ele comete um crime contra um outro homem aqui na terra, há os tribunais humanos para julgá-lo, como nos lembra, né, o apóstolo Paulo, como falou a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 9. Para os pecados dos filhos de Eli, não haveria tribunal humano. Sabe por quê?
porque eles pecaram diretamente e deliberadamente contra Deus. Como não se arrependeram, o juízo de Deus veio sobre eles. Os que estão, irmãos, à frente do rebanho do Senhor, devem ser exemplo em tudo. É preciso ser íntegro no ensino, incorruptível, reverente, digno e santo, como diz Tito, capítulo 2, versículo 7. Devemos ser conscientes de que Deus não tolera o pecado, principalmente aos que ensinam e estão em posição de liderança. É muito comum vermos as pessoas fazerem suas escolhas sem pensar nas consequências que elas trarão. Não é isso mesmo? Para muitos, e talvez para nós mesmos, o que vale na hora da escolha é o prazer imediato e a vantagem que se obterá. A preocupação com as consequências e as implicações é mínima, ou até mesmo inexistente. Esse imediatismo, infelizmente, tem afetado muitas pessoas, e não são poucos os crentes que seguem por esse caminho. O resultado, irmãos, são inúmeros conflitos e dramas familiares. A história de Hófni e Finéias serve para demonstrar que na vida não podemos fazer as nossas escolhas de modo inconsequente. Todas as escolhas que fizermos trarão consequências que podem ser boas ou ruins, que podem nos aproximar ou nos afastar de Deus. Aí nós temos o segundo ponto da lição, que fala sobre a sentença do juízo de Deus. Aí não tem como, não lembrar da experiência profética de Samuel, porque numa época em que era bem raro ouvir a voz de Deus, Samuel ouviu clara e reverentemente o Altíssimo. Nessa experiência, o jovem profeta recebeu uma séria e urgente comunicação do alto, uma mensagem contra a casa de Eli, o seu mestre. Tal experiência ali, irmão, mostra que Deus não faz acepção de pessoa, ou seja, não importa com a idade de alguém, quando a questão é fazer a sua vontade, ou seja, é fazer a vontade do Senhor. Aí vem a sentença pronunciada, que era: Deus iria punir os seus filhos, ou seja, os filhos de Eli. Ele aceitou a sentença que vinha da parte de Deus. Agora era a vez de Samuel, do menino Samuel. Ele não podia mudar a mensagem, pois o que Deus lhe havia entregue estava na mesma direção do que entregara ao profeta desconhecido. Isso mesmo, Deus havia sentenciado a casa de Eli: viria morte e destruição. Essa sentença seria executada por intermédio da invasão dos filisteus à terra do povo de Deus. Ali, além de muitas outras matanças, houve a captura da Arca da Aliança do meio do povo. Os filhos de Eli foram mortos, e ao saber disso, e principalmente de que a arca havia sido levada, Eli caiu, quebrou o pescoço e morreu. De imediato, diz o texto bíblico, que a sua nora entrou em trabalho de parto. Logo após, ela deu nome ao seu filho, Icabode, que significa "e foi-se a glória de Israel", a fim de que? Marcar a tragédia que se abateu contra aquela casa. Em seguida, ela também morreu. Aí vem a desgraça, irmãos, da família de Eli, um outro ponto da nossa lição. E é interessante porque a desgraça veio sobre a casa de Eli como uma avalanche. Filhos mortos, a nora, 85 sacerdotes pereceram. No reinado de Salomão, Abiatar, o sacerdote da linhagem de Eli, foi expulso, e a partir daí a casa de Eli passou a ser preterida. 1 Reis capítulo 1, 7 e 8. A predição do profeta desconhecido e de Samuel se cumpriram na totalidade. Ainda que levasse, irmãos, aproximadamente 130 anos para o seu desfecho, isso mostra que o pecado contra Deus
tem sim a sua sentença, tem sim o seu juízo. E aí o terceiro ponto da lição fala das consequências do pecado. Meu amado, existe um preço, né? Porque o pecado sempre traz o quê? Consequências. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Acã e sua família morreram. Ananias e Safira foram mortos também. Ou seja, as consequências do pecado são trágicas. Eli tinha conhecimento do pecado dos seus filhos, mas a sua covardia era visível. E por isso eles foram tirados do ministério. E é bom lembrar também que Eli era pai e sacerdote. Cabia-lhe a responsabilidade, tanto paterna como judicial. E nisso ele falhou. Aí nós vemos também os males da falta de repreensão, irmãos. Os pais dessa geração, né, ou de gerações mais recentes, eles aparecem com várias desculpas para não repreenderem os seus filhos. Embora muitas dessas desculpas sejam bem intencionadas, elas não são bíblicas. Tem aqueles que dizem assim: mas eu amo tanto meus filhos que eu sou incapaz de bater neles. Eu posso me identificar com essa maneira de pensar. Uma das coisas mais difíceis que fazia como pai era administrar a vara. Dar palmada nas minhas filhas, irmãos, era doloroso demais para mim. Eu nunca acreditei nos meus pais quando eles falaram aquelas famosas palavras de paz, né? Vinha me bater, meu pai falava: olha, eu vou te bater, mas isso vai doer mais em mim do que em você. Eu ficava pensando, até parece. Porém, quando o quadro ele mudou, né, que eu me tornei pai, irmãos, eu descobri que era uma verdade. Propositalmente infligir dor aos filhos é algo difícil de fazer. Mas é o pensamento mundano que diz: eu amo demais para discipliná-lo. Faça o seguinte, faça a seguinte pergunta a si mesmo: quem se beneficia com a sua decisão de não bater em seu filho? Certamente não é criança, porque Provérbios 23 deixa claro que a falta de disciplina com a vara coloca a criança em risco. Então, quem se beneficia de não usar a vara? Você. Você está livre do desconforto de bater em seu filho. Você está liberto de infligir dor a alguém que é tão precioso para você. Você está livre da inconveniência de tomar tempo para disciplinar de maneira correta. Mas o que Deus diz? Deus diz: quem retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Os pais não devem, né, ser abusivos, né, mas cuidadosos em disciplinar. Assim, é o amor que motiva o pai a usar a vara. Deus, ele associa a disciplina com amor. Assim, quando disciplinamos em amor os nossos filhos, eles vão associar disciplina com amor. Aí nós temos os pecados voluntários, né, e deliberados, segundo o comentarista, que não tem perdão. Eu quero lembrar apenas duas coisas aqui. Primeiro, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não houve perdão para os filhos de Eli porque eles não quiseram. Porque a Bíblia diz que os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Quero concluir a nossa lição de hoje dizendo o seguinte, irmãos: quase tudo na vida tem um preço. Procure conhecê-lo antes de adquirir ou realizar o que quer que seja. Depois pode ser tarde demais. Cuidado! Muitas vezes o valor está escondido. Mercadorias em exposição são geralmente bem organizadas para atrair e convencer, mas o preço pode não estar visível, porque poderia assustar, né, ou afugentar os interessados, inviabilizando dessa forma a venda. Se nos dispomos a assistir uma apresentação sobre qualquer produto ou serviço, a informação mais difícil de se obter é o preço. É um mistério, é um segredo, como se fosse uma ofensa a ser evitada.
Para amenizar o impacto, os marqueteiros trocaram o nome de pagamento para investimento, que em alguns casos faz até sentido. De modo paralelo a tudo isso, meu irmão, existe também as negociações espirituais. Desde o Éden até hoje, Satanás faz o seu comércio, como diz Ezequiel capítulo 28. Sua mercadoria é o pecado. Sua propaganda é sedutora, com o anúncio de vantagens, ocultação das desvantagens e absoluto silêncio quanto ao preço final. Olha aí Gênesis 3. Os aparentes e imediatos benefícios da iniquidade são propagados aos quatro ventos a todo tempo, mas os seus efeitos colaterais são omitidos. Não se deixe enganar. Agora, o prazer, depois o tormento. O pecado pode parecer barato, pode parecer gratuito, mas é muito caro, meu irmão, e a cobrança vem com todo tipo de acréscimo. A despesa não é apenas o material ou a situação financeira, mas é o moral, o espiritual. O pecado custa a paz do ser humano, a sua alegria, felicidade, a razão de viver. Pode incluir perda dos bens, dos entes queridos, da saúde, da vida. Mas não se esqueça, o maior interesse do inimigo é a posse eterna da sua alma. Pode-se ganhar muito dinheiro com o pecado, ou não, mas ele sempre traz grande dívida espiritual. A proposta do maligno parece uma dádiva, mas a contrapartida ela é absurda. Lembra da proposta que ele fez para Jesus? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí o que diz Marcos 8,36? Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O pecado é caro, meu irmão. O prazo de pagamento é a eternidade. O fruto proibido não foi cobrado imediatamente, embora os seus efeitos já tivessem acontecendo, já tivessem começado. O texto de Gênesis não diz que Adão e Eva pagaram alguma quantia, mas a lista de prestação foi longa demais. Vergonha, medo, culpa, perda da comunhão com Deus, expulsão do paraíso, bloqueio do acesso à árvore da vida, morte de Abel e finalmente a morte do primeiro casal, sem contar com a eternidade no lago de fogo, caso, é claro, não tenham se arrependido, não tenham sido perdoados. O pecado, ele parece gratuito. Esaú comeu as lentilhas e saiu. Tudo parecia normal, mas a cobrança viria. Sansão se prostituiu diversas vezes. Ele se levantava e saía como se nada tivesse acontecido, mas a cobrança, ela veio. Que diz Provérbios 30:20, este é o caminho da adúltera. Ela come, limpa a boca e diz, não fiz nada de errado, mas a cobrança, ela vem. E como saber o preço do pecado? Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo nunca vai te falar o preço do pecado, mas nós podemos descobrir através da Bíblia, observando o pagamento que outros fizeram. Olha o exemplo de Abraão, pagou caro pelo seu relacionamento com a escrava. Olha o preço que Davi pagou, meu irmão, caríssimo. Podemos resumir tudo em uma palavra de Natã quando foi repreender Davi. Natã disse para Davi, a espada de Deus vai ficar transpassada na sua casa para sempre. Consequência do pecado. O pecado parece gratuito, mas é caríssimo. A prostituição, por exemplo, custa muito mais do que o dinheiro, irmãos. É um grande engano pensar que só o cliente paga e a prostituta recebe.
ambos pagam. Quem recebe é Satanás. É assim que funciona. O pecado lhe parece gratuito, mas a conta chegará. O cobrador é implacável. O pecador não conseguirá se esconder dos verdugos, como diz Mateus 18:34. Ninguém conseguirá enganar o diabo. O preço da droga não é 5, não é 10, não é R$100, é a saúde, é os bens, é a vida. O preço do álcool é a honra do viciado, além, é claro, do seu emprego, além, é claro, da sua família. Tudo isso, meu irmão, é mais caro do que se imagina. O que eu disse até agora é para nos proporcionar uma visão razoável do custo do pecado. Mas a Bíblia, eu não posso terminar sem falar isso, a Bíblia nos ensina também sobre a possibilidade do perdão. Isto não é impunidade, mas significa que alguém pagou a conta em nosso lugar, e esse alguém foi Jesus Cristo. O sangue derramado na cruz do Calvário é suficiente para quitar a nossa dívida, quitar as nossas dívidas. Mas precisamos saber, reconhecer e aceitar aquele sacrifício. Que diz Paulo lá em Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o, aleluia, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Jesus pagou o preço do nosso pecado. Quem suplica o seu perdão encontra paz, comunhão com Deus. Contudo, não podemos considerar sua graça como uma espécie de cartão pré-pago que nos autoriza a uma vida imunda. Não é isso não. Ainda que o sangue de Jesus nos purifique diante de Deus e nos livre do inferno, as consequências terrenas do pecado, geralmente elas continuam. O adúltero, ou o adultério no caso, pode ser perdoado, mas a destruição da família pode ser de efeito permanente. Portanto, meu irmão, a vigilância precisa ser constante. O desejo de Deus é que, tendo sido perdoados, tenhamos a santificação como novo modo de vida. Sabe por quê? Porque Romanos 6,23 diz o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.